Glória a Deus. Tudo maravilhoso. Jesus está presente. Você crê? Deus. O que é que você só ouve nessa manhã? Abre ela no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Só apenas esse versículo. Aleluia. Santo é o Senhor. Todos acharam? Olha para o seu irmão do seu lado e fala assim: cadê sua Bíblia? Compre uma. Soldado sem Bíblia. Cuidado. O inimigo pode te pegar e te enganar. Como tem enganado toda a nação do rei. Aleluia. O seu irmão, pastor Donizete, começa devagarinho, daqui a pouco, só Jesus. Aleluia. Todos encontraram? Acharam aí? Estão escritos ali. Vamos lá, igreja. E esses? Vamos, igreja. Vamos deixar vocês ler agora. Vamos lá. Estes sinais seguirão aos que creem. Calma. Esses sinais seguirão Aos que creem. em meu nome. Expulsarão demônios. Farão novas vidas. Cadê os cristãos que expulsam demônios? Ai, pastor, tu não escreve. Então você não nasceu de novo, não. Precisa nascer de novo. Cadê os cristãos aí que falarão novas vidas? Eu estava sentado ali, pastor. E eu tenho o costume de ficar estudando sem para que estudar. De ler a Bíblia. Aí eu começo para lá, para cá, para lá, para cá. Tem um esboço aqui, tamanho do Japão. Aí chega aqui, o Espírito Santo muda tudo. Não é o que nós queremos. É o que Ele quer. Aleluia. Vamos lá. A palavra do Senhor, ela vai nos afirmar e revelar para nós que desde o princípio, quando Deus criara o homem, a sua imagem e a sua semelhança, o homem tinha autoridade sobre a terra, sobre os animais e sobre tudo. O homem ainda não conhecera o mal, mas o homem ele tinha autoridade sobre tudo. E a Bíblia vai falar sobre o caído. Nós sabemos que o nosso inimigo, ele trabalha sobre esta geração e sobre todas as gerações antepassadas. Ele trabalha com estratégia. A Bíblia falou muito bem aqui sobre Davi. Nós cantamos sobre Davi. Se você ler a história de Davi, Davi veio da linhagem de Judá. E se você ler a linhagem de Judá, você nunca escolheria Cristo como Messias. Por isso que naquela época, quando Deus mandou, ordenou, deu uma ordem ao anjo que fosse para falar com Maria, para confundir todos os religiosos, para confundir todos os povos que estavam ali. Todo mundo pensava que o Messias ia vir como um rico, um grande líder, que ia acabar com toda a linhagem de Roma, destruir Roma, com o peso de Roma. Não. Jesus veio de uma linhagem pobre e ninguém dava nada. Mas sobre ele estava uma coisa muito importante. Ele não foi gerado da carne. Ele foi gerado do Espírito Santo. Você pode ler a história que quando ele foi em Nicodemos, um mestre em Israel, foi ter com ele de noite. Jesus disse que ele é necessário que o homem tenha que nascer da água e do Espírito. Por que Jesus falou isso para Nicodemos? Nicodemos, mesmo que você estuda a Torá, mesmo que você conhece toda a letra,
Mas, se você não nascer de novo da água, do Espírito, se você não for uma nova criatura, você nunca vai entender a linguagem de Deus na sua vida. Você sempre vai entender uma coisa sobre Deus. Você vai achar Deus carrasco. Você vai achar Deus, até mesmo como muitas pessoas vêm à igreja, para resolver problemas. Fala para o seu irmão assim, problemas todo mundo tem. O ímpio tem, você tem. Catuca o seu esposo que está do seu lado assim. Você acha seu esposo briguento, xarope? O ímpio também passa por isso. Você acha sua esposa meio xaropona? Não se preocupa não. No casamento, o diabo sempre vai tentar arrancar uma justiça. Mas uma coisa tem um segredo muito importante. Jesus disse para os seus discípulos no livro de Mateus, capítulo 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos um poder extraordinário que Jesus fala sobre a criação de Jesus para os discípulos, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, quando está falando essa palavra, quando Jesus está dando essa ordem sobre os discípulos, ele está falando assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê, será condenado. O Senhor Jesus já está dando algo aqui poderoso sobre aqueles discípulos. O ensinamento que sempre ele ensinou. Nós sabemos que o cristianismo tem um poder. Qual é o poder do cristianismo? A palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus. Se você for num culto e não tiver a palavra de Deus, e não tiver as doutrinas do Senhor Jesus, ali ele não vai estar. Eu tenho uma ferreira, pastor, que quando eu vou a algum culto, alguns pastores começam a contar história, esquece de Jesus, esquece da palavra. Não. Eu não vim aqui para contar a minha história. Eu não vim aqui para falar da minha vida. Eu vim aqui para falar daquele que ressuscitou dentre os mortos, daquele que está vivo, ainda você crendo ou não, ainda você acreditando ou não. O diabo crê que ele está vivo e já estremece quando fala do nome de Jesus. Aprenda uma coisa: você crendo ou não acreditando, Jesus está vivo. Você crendo ou não acreditando, o diabo existe. Você crendo ou não acreditando, porque você pode mudar de roupa, você pode mudar de cabelo, você pode mudar o que você quiser nessa geração. Mas uma coisa você não pode mudar. Fala o que, pastor? A sua identidade. Quem é você? Você não pode mudar isso. Quem é você? As pessoas por aí conhecem você. Tem pessoas que é conhecido pela sua virtude. Jesus era conhecido pelos milagres. Judas foi conhecido traidor. Judá foi conhecido como que errou. Pedro também. Cada um tem as suas virtudes. Saul foi conhecido também porque errou. Você vai ver nas escrituras, cada um é conhecido pelos seus aspectos, pelo que ele faz. Você não conhece fulano, o amigo, que está lá fora, alguém faz alguma coisa, você não conhece ele por aquela característica que ele é. Talvez você conhece o Zezinho da esquina que vê, você fala, ele mora ali, é o camarada que vê. Você conhece pelos aspectos, você conhece por aquela coisa. Mas tem uma coisa muito importante que Jesus, ele conhece a igreja. Ele conhece a noiva. Ele sabe que quem está vestido com vestes douradas. Ele conhece quem está com as suas vestes limpas. Como o seu coração limpo. Porque a palavra diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Fala para você, o seu coração é a fonte de vida. Eu vou te ensinar um segredo sobre esse poder do Senhor Jesus. A igreja do século XXI, ela perdeu a essência desse poder. Qual o poder? De expulsar os demônios, de curar os enfermos, de dizer ao paralítico levante e anda, de dizer ao cego enxerga. Mas pastor, hoje está tão difícil. Não está difícil não. O mesmo Jesus que fez isso com o cego Bartimeu ainda está vivo. O mesmo Jesus que apareceu em Capernaum, quando aqueles 4 homens
pega, desenterra a casa de Pedro, desce o paralítico, Jesus olha pela fé e diz: levante e anda. O mesmo Jesus está vivo. O mesmo Jesus que apareceu na casa de Maria quando Lázaro estava morto. O mesmo poder de ressurreição. Jesus disse: onde colocaram de fogo? Vamos lá. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Talvez nos preocupamos com tantas coisas. O que comer, o que vestir, corremos atrás de resolver os nossos problemas. Mas o maior problema do ser humano para resolver está dentro de si. Quando ele toma a decisão. Quando o ser humano toma a decisão de seguir o Senhor Jesus. Ele não precisa correr atrás da bênção. Eu vou provar isso para você. Só basta uma palavra simples e é difícil cumprir ela. Fala o quê, pastor? Obediência. Deuteronômio vai trazer atentamente ouvir a voz do Senhor, meu Deus, Ele vai falar que toda sorte de bênçãos vai te alcançar no campo, na cidade, aonde você estiver. Não é até mesmo você pegar um copo de água e falar assim: vou encher esse copo de água. Não é isso. Não é você pegar um tacho de azeite, ungir e jogar lá que vai mudar, não. O que vai mudar a sua história é a sua decisão com Cristo. Porque você pode ser um simples pessoa que não sabe nem escrever, mas se você tiver um som do Espírito Santo, amado, quando você não sabe numerar direito, você sabe falar mais ou menos, quando você pega e dobra os joelhos, os programas de experiência que você sabe, a minha tecnologia de Deus. Para o homem que é nascido da carne, para a mulher que é nascida da carne, nunca ela vai encontrar um lugar que é da vida dela. Nunca ela vai ser feliz em lugar nenhum. Ela vai para a igreja B, A, C, D, E, vai virar para a cabeça da outra. Enquanto ela não tomar a decisão do que é o que. Olha o ensino do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos de uma pessoa que fala, que consola, como a Bíblia fala, ele é o consolador. Um amigo fiel que nunca vai te trair. Um amigo que vai interceder por você quando você estiver triste. Um amigo que vai estar do seu lado quando todo mundo vir as costas. Esse é o Espírito Santo. Ele tem a característica do pai, ele tem a característica do filho. Ele não muda. Ele ainda continua fazendo milagre na face da terra. Se não fosse o Espírito Santo lá da terra. Segundo o que nós lemos, o livro de Atos, no capítulo dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia fala que aquela igreja chamada Primitiva, ela tinha uma voz. Nós vamos na igreja de século 21 ao 30. Amar o próximo como a ti mesmo. Lá eu estava camarada, estava na 27 andando. O camarada era pobre. Uma decide que forma, deixar, acontecer o que for. Quando eu entrava ali, Jesus mudava a história deles. Nós temos pessoas na Bíblia Sagrada que nós lemos, relemos, buscamos entender. E quando você entende as Escrituras, não é por força, não é por violência. Quando nós tentamos convencer as pessoas na igreja, não é assim. Com violência. Falando até mesmo assim: ó, se você ir lá desvestido assim, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Se você, mulher, ficar assim, você vai ser condenada. Não. Eu queria ver a importância de Jesus quando ele estava na prostituta. E olha para ela e diz assim: deixa ela, porque ela pegou meu perfume, me abençoou com a tia do meu enterro, para depois eu vou ressuscitar. Deixa ela. Eu fico imaginando os olhos de Jesus olhando. Quando ele entra dentro do templo, as pessoas estão vendendo, fazendo comércio. E ele entra e quebra tudo. Para o carnal, ele está doido. Mas ele estava cuidando daquilo que é do Pai. Quem visita para a casa do Pai, ele olha para os lados espirituais. Vamos à igreja. Para cima do tempo na terra. Ela precisa de uma coisa: não de ouro e de nada. Ela precisa do Espírito Santo.
Se ela tem o Espírito Santo, se nós temos o Espírito Santo, você não precisa de uma pessoa nova, se uma pessoa nasce de novo. Você não precisa ficar pregando palavras 6 vezes para ela, para ser sinista, para ser ofertante. Para evangelizar, para ministrar, para orar, para vir para os estudos, não precisa. Ela já é apaixonada pelo Espírito Santo, ela sente desejo. Vou te explicar uma coisa. Quem aqui, no primeiro amor? O primeiro amor é quando você encontrou aquele bolsinho de coco. Você se apaixonou. É o primeiro amor. Você não vê a hora de ver aquela pessoa assim? Ou não? Vê ou não vê? Fica ou fica doidinho? Apaixonado. Larga tudo por amor. Sim ou não? Não é assim. Não tinha para falar que não é assim. Você liga, você manda mensagem. Hoje está difícil, pastor, ligar de celular normal. As pessoas ficam no sabe. Fica no sabe. Fica normal. Vai lá, dá uma ligadinha. Está tudo bem aí, assim, de pouco. Acabou isso. O primeiro amor, quando esfria, irmão, acaba. É a mesma coisa com Cristo. A Bíblia vai falar que Jesus escolheu um líder. E eu sendo pastor, e você sendo pastor, você escolheria ele como líder? O mais qualificado para escolher como líder era quem? Mas estudar. Que sabia de finanças. Trabalhou no palácio. Na Judéia. Quem era? Judas. Presta atenção. Se sendo um líder espiritual, você confiaria a tesouraria na mão de qualquer um? Jesus confiou na mão de quem? De Judas. Mas por que Judas foi um traidor? Vou te explicar. Vou te fazer você entender. Judas teve todas as oportunidades que todos os discípulos têm. A influência, todo mundo tem a mesma oportunidade que todos os outros têm. Você tem a oportunidade de fazer tudo que você quiser. Diante da presença de Deus. Ninguém te barra com isso. E se te barrar também vai ser grave. Porque quem tem o Espírito Santo ninguém barra. Preste atenção. Judas ficou 3 anos com Cristo. Judas só foi vacilar no último minuto do segundo tempo. Que é onde Satanás entrou no coração. Ele já estava roubando um pouco nas ofertas. Mas parece que o diabo entrou. Falando o que, pastor? Ele viu pelo dinheiro. A ganância entrou sobre o coração. Tudo aquilo que aprendeu com o mestre do Senhor Jesus foi a mesma coisa errada. Você sabe que a nossa vida também é a mesma coisa. O diabo conhece a cada ponto fraco de cada um. O diabo sabe qual é o nosso ponto fraco. Por exemplo, nós temos que todos os dias matar o velho homem. E uma das coisas importantes que nós temos que ter o Espírito Santo. Porque a Bíblia vai falar assim, ireis e não pequeis. Mas a Bíblia também vai falar assim, quando você estiver lá, vai dormir, vai tirar o cochilo. Está lá no Salmo 30. O salmista da Bíblia falou assim, você está lá, está brigando, fazendo isso, para não fazer borrada, vai dormir. Vai descansar. E daqui a pouco você acorda lá em cima. Mas nós vemos coisa importante sobre isso. Sobre esse poder sobre isso. Nós não vemos hoje mais as pessoas buscarem no partido dos filhos. Você pode fazer uma campanha. As pessoas colocam nessa campanha as coisas materiais. Mas eu nunca vi uma pessoa pegar para ser pastor. Eu quero ser pastor. Eu quero fazer a obra. Eu quero pegar almas. Eu quero evangelizar. Pastor,
eu quero fazer isso. Você não lembra disso? É espontâneo isso. A Bíblia fala que no livro de Atos, do capítulo 2 em diante, a igreja cresceu de um número muito grande, que me segurou. Olha bem, velho Pedro não conseguiu, sem Jesus, na noite inteira pescar. No telhão não vai. Mas com a presença de Jesus no barco, o Pedro pegou peixe para aquela cidade inteira. Mas o mesmo Pedro que viu todos os milagres, todos os sinais, também no finalzinho do segundo tempo, nega Cristo. Abandonou a Cristo. No livro de João, capítulo 20, ele volta para a pesca. Para os irmãos, cuidado. Porque você começa bem e pode terminar mal. Mas se Jesus te ama, e se Jesus tem uma obra na sua vida, Pedro, não se preocupa não. Você pode estar sem nenhum na meio do mar pescando, que vai aparecer na beira do mar e vai dizer, tem alguma coisa aí para comer? Tem. Eu fico imaginando que quando aqueles homens que estão ali pescando, não querem dar uma ordem, eles pegam números de peixes. Eu fico imaginando João dizendo assim para Pedro, é ele. Pedro, é ele. Ele quem? Jesus de Nazaré estava dentro.